Foi aí que a médica me encaminhou para um exame de alto risco. Eu comecei no particular, fazendo particular, mas aqui tem uma ajuda do governo. Se você aplicar e for aprovado, você tive uma gravidez mais tranquila. Porque se fosse... Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aproveitando que eu estou aqui passando algumas roupinhas do Benício, porque estamos na reta final, só falta 10 dias para ele vir. Vou falar aqui um pouquinho com vocês como é o pré-natal aqui. Tem muita coisa diferente do Brasil. A primeira delas é a pergunta, né? A primeira consulta que eu fiz aqui, a primeira coisa que ele me perguntou foi se a gravidez foi planejada e se eu queria prosseguir com a gravidez. Consultei com uma médica americana, ela fez essa pergunta para mim. Falei que sim, claro, não foi planejado, não foi desejada, não estava nos meus planos, mas eu iria prosseguir com a gravidez. Não satisfeita com a médica americana, porque eu não queria ficar naquela parte de traduzir as coisas, porque nem tudo é traduzido como a gente entende. Eu fui em busca de uma médica brasileira. Pela honra e glória do Senhor, consegui a médica brasileira. Gente, olha aqui. Olha que toquinho. Ai. Aí eu consegui uma médica brasileira. E ela também fez a mesma pergunta, se a gravidez era desejada e se eu queria prosseguir com a gravidez. Eu falei que não era desejada, não era planejada, mas com certeza eu ia prosseguir com a gravidez. Porque aqui é liberado, né? Vocês podem falar, né? Aborto. Então, no Brasil também ia ser liberado, mas eu não sei se eles fazem essa pergunta tão clara assim na primeira consulta no Brasil. Porque nas minhas outras gestações que eu ganhei no Brasil, ainda não era aprovada, não tinha essa lei ainda que tá aí em vigor ainda, não sei como que tá. Outra coisa, eles fazem aqui muitos exames, principalmente exame genético, que me deixou doida na primeira consulta. Me deixou extremamente maluca, assim. Porque eles fazem teste genético e vê toda a minha genética, né? Toda a minha genética. E todo mundo tem algumas células. Todo mundo tem alguma coisa no fundo lá, né? Que ao longo dos anos pode se manifestar ou não. Fica todo quietinho aqui. Então, todo mundo tem um gênesis, uma célula aqui de alguma doença, de alguma coisa. Cabe a ela se manifestar ou não. Então, no começo aqui, os primeiros exames são esse teste genético. Aí também vê o sexo do bebê, essas coisas assim. Então, me deixou muito assustada, porque eles falaram que eu tinha o gênesis de fibrose cística, que é uma coisa que dá na respiração e no pâncreas, essas coisas assim do bebê. Que eu teria que fazer um exame de alto risco, ou o pai fazia também o exame, porque se eu for compatível mais de 70% e o pai também, o neném corria o risco de ser também compatível e nascer com a doença. Fiquei muito doida, porque o pai não ia fazer. Eu fiquei desesperada. Foi uma fase, no começo foi uma fase muito difícil. E foi aí que a médica me encaminhou para um exame de alto risco. Porque eles tiram todos os deles da reta, né, aqui. Eles não põem nada dele na reta aqui, não. Então, assim, ela não queria falar que era grave ou não. Ela nunca falou que claramente que era muito grave ou não. Só de mandar você para um exame de alto risco, eu já imaginei que poderia ser grave e fiquei maluca. Mas aí chegando lá no médico de alto risco, só foi para me gastar dinheiro. Falou que era muito raro acontecer, porque eu teria que ter mais de 70% e tinha dado 50% no meu exame. E o pai também tinha que ter mais de 70%. Isso é muito raro, isso é quando a gente é parente. Eu até falei com a médica, nossa, mas eu e o pai das meninas era primo. E as meninas nasceram perfeitinhas. Nenhum tipo de problema. E eu até perguntei, no Brasil, para saber
se tem alguma coisa. Quando se faz esse teste no neném no Brasil? Aí eles falaram que no Brasil era com o teste do pezinho, né? Que depois que o neném nasce. Fui, perguntei à médica. Aí a médica falou comigo. Então, como é muito raro acontecer, eu não aconselho fazer o exame de alto risco. Porque o exame de alto risco, eu vou enfiar uma agulha na sua barriga e vai tirar o líquido lá pra gente fazer o exame. Mas nesse mexer na sua barriga, dentro da barriga, pode vir acontecer de um aborto espontâneo. E pode vir que o neném não tenha nada, porque é raro acontecer, porque você só tem 50%, e você não tem a doença, você tem só o gênesis. Então, a mais provável a chance de você fazer o exame e você perder o bebê do que ter algo com o bebê. Aí eu falei assim, mas se caso fizer, não passou na minha cabeça fazer, tá, gente? Se algo fizer, eu só queria entender o raciocínio da médica, que pediu para mim fazer esse exame do alto risco. Mas se eu fizer o exame, vai ter algum tratamento no bebê na minha barriga? Ela falou assim, não. Eu falei assim, então não tem por que eu fazer o exame. Se vai ser uma coisa que não vai ter um tratamento, não tem um porquê eu fazer um exame e ter o risco de perder o meu neném. Fui pesquisar sobre essa doença. Então, é uma doença respiratória que ataca o pulmão. A criança mais gripar, criança ser mais sensível, essas coisas assim. Mas nada muito sério. Mas eu fiquei desesperada. Então, primeiros exames que fazem aqui quando você está grávida, para saber tudo que você tem. Depois a gente consulta aqui a cada 40 dias. Cada 40 dias foi até o 4º mês. Quando eu descobri, no primeiro mês eu tava com 4 semanas. Então, assim, eu fiz muitas consultas. Então, até o 4º mês, eles fazem consulta a cada 40 dias. Depois dos 4 meses, é a cada 30 dias. Então, o 7º, eu fiz 30 dias. Depois do 7º, eu comecei a fazer a cada 15 dias. Fiz só um mês a 15 dias. E desde o 8º que eu faço toda semana a consulta do pré-natal. Então, assim, todas as vezes que a gente vai lá, a gente vai assistir no potinho, não sei porquê. Aqui é uma coisa que se você não pedir, eles não te dão, que são vacinas. Eu lembro que eu tomei muitas vacinas na minha gestação no Brasil. E aqui eles não te dão vacina se você não pedir. Eu perguntei agora, um mês atrás, se tinha alguma vacina para eu tomar, porque eu queria tomar, principalmente da gripe. A Rafa falou que a gripe aqui só dá em outubro, nas gravidez, a partir de outubro, que é o frio, que eu poderia tomar na farmácia. Mas eu não consegui tomar na farmácia também, não. Aí eu tomei uma vacina, não lembro qual agora. Mas eu tomei uma vacina que eles me deram lá, porque eu pedi. Ela, você quer tomar? Eu falei, quero tomar. Então, se você não pedir, eles não dão. As consultas aqui são um piscar de olhos. Se você não ter ali todas as perguntas para a médica te responder ali na hora, se ela sai do consultório, ela não volta mais, gente. Tem dias que a gente faz ultrassom, eu acho que eu vou para uma sala para conversar com ela, não vejo a médica mais. Mas aí eu já pergunto tudo assim que eu chego, se tem ultrassom. Depois do ultrassom, eu sei que ela vai me liberar e ir embora. Então, assim, eu aprendi ao longo do tempo, assim. E aqui, os ultrassom também é muito pouquinho, se você não pedir para fazer. Eu fiz 2 ultrassom fora, tentei fazer 3D, 5D, mas aqui é muito raro ter. E aqui as consultas, eu comecei no particular, fazendo particular, mas aqui tem uma ajuda do governo. Se você aplicar e for aprovado, você não paga as consultas. O parto também não, assim, espero que não, né? Porque eu conheço gente que veio com parto e com $1 milhão, que o neném nasceu prematuro. Então, assim, ficou muito tempo no hospital. Então, aqui dá para assustar na parte da saúde. Então, eu apliquei pro governo, já tava com 5 meses já. Então, eu fiz particular até os 5 meses, depois eu não aguentei, né? Porque particular você faz, tem um plano particular,
cobre só 75% e os 25% eu pagava, mas principalmente nesse exame de alto risco aí, só a consulta foi muito caro. Eu tive que pagar uns $400 os 25%. Então, assim, é muito cara a saúde aqui. Mas se você pesquisar, tem alguns recursos. E se eu lembrar mais de alguma coisa, eu volto falando mais. Mais que eu lembre. É só isso. Então, eu acho muito rápido as consultas aqui. Eu não me adaptei com a médica americana, porque o tradutor se traduz ao pé da letra. Tem coisa que a gente não entendia. Então, foi aí que eu busquei a médica brasileira. E foi aí que tive uma gravidez mais tranquila. Porque se fosse americana até hoje, eu tinha surtado. Porque, pra quem não sabe, eu sou mãe de 2 meninas e tô grávida do meu 3º filho e sou mãe solo aqui nos Estados Unidos. Então, se eu não tivesse uma gravidez mais tranquilinha, eu tinha dado uma surtada aqui, principalmente por causa do inglês, que eu não falo nada inglês e também não entendo absolutamente nada. Então foi isso, espero que tenha gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Esse canal aqui é para compartilhar a minha vida de mãe solo nos Estados Unidos, que eu amo compartilhar com vocês. Seja muito bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado. Fique aqui, me segue lá no Instagram, porque lá eu compartilho minha vida em tempo real. E é isso. Beijo e tchau, tchau.